Olá, amigos e amigas, é um prazer estar aqui com vocês na primeira festa literária da Caatinga. Paulo Ato, muito obrigado pelo convite, um beijão a todos, todas, todes. Bom, eu sou Gildeci de Oliveira Leite, sou professor da Universidade do Estado da Bahia. Algumas pessoas já me conhecem de algumas pesquisas que eu faço voltadas para a literatura baiana e para a mitologia afro-brasileira no texto literário. Mas hoje nós vamos falar sobre os sertões de Euclides da Cunha. Evidentemente, sobre os sertões, voltado para algum interesse específico. Essa minha observação é voltada para os costumes avoengos, falados por Euclides da Cunha como avoengos e que permanecem no seio de nosso povo, seja no sertão ou até algumas partes do litoral. Não é? O título de nossa fala é Religião, Fé e Cultura Popular em Os Sertões e Outras Escritas. Nós vamos ver por que outras escritas. Mas antes de fazer as observações críticas no texto literário propriamente dito, eu quero lembrar algumas situações. Infelizmente, nós temos trabalhado pouco essa obra literária de Euclides da Cunha, tanto na universidade e muito menos ainda no ensino básico. Eu creio que um dos motivos deve ser o tamanho da obra, a extensão, já que é uma obra de domínio público que está aí à disposição. Euclides da Cunha é carioca, nasceu em 20 de janeiro de 1886, morreu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 1909. Portanto, é uma obra de domínio público. Algumas bibliotecas virtuais disponibilizam ela dentro da forma da lei. Então, acesso nós temos como. É preciso voltar a ler Os Sertões, até para poder fazer alguns exercícios comparativos com obras de Antônio Torres, de Graciliano Ramos e de outros autores. Evidentemente que esses estudos comparativos não são a única possibilidade de leitura. Nós podemos ler para a fruição estética, e também para compreender parte de nossa história, visto que Os Sertões traz para a gente informações importantíssimas a respeito da resistência em Canudos. Mas, como eu ia dizendo, e se eu não disse, vou dizer agora, eu estou gravando e está chovendo, eu estou em Ceabra. Bom, caso essa zoada da chuva, o som maravilhoso da chuva não seja retirado, eu peço a todos e todas que compreendam. Por outro lado, é bom lembrar que no momento que eu vou gravar um vídeo sobre os sertões, chover no sertão, talvez seja uma grande mensagem positiva. E quem sabe esse fundo musical, esse fundo chuvoso, seja mantido propositadamente ou porque algo disse que ele tem que ser mantido. Pois que vem a chuva, que é engraçado, Eu sou um homem do litoral baiano, mais especificamente de Salvador, e a nossa relação com as chuvas é diferente. Imagine chover num final de semana em Salvador. Acabou o final de semana na praia. Evidentemente que eu estou falando isso fora de um contexto pandêmico. Já aqui, no sertão baiano, talvez nesse pedaço que eu gosto de chamar de sertão light, e um dia eu explico por quê, quando chove, nós sabemos que a terra está sendo irrigada, fecundada. Isso é muito importante. Há uma relação diferenciada a depender da sua falta ou do seu excesso. Eu acredito que porque tem água em abundância em Salvador, a gente prefere que
tenhamos poucas chuvas. Evidentemente que há outros transtornos, como tudo, né? Tem o seu lado positivo e lado negativo. Mas vamos para os sertões. Eu preparei um texto que nós vamos comentando, batendo um papo um pouco com vocês. Eu acho importantíssimo que a gente possa discutir sobre isso. Vou pular algumas partes e nós vamos comentando e conversando. Eu dividi em alguns trechos da fé, alimento para a vida, dos jejuns penitentes, algumas pistas sobre o exagerar. Vou repetir. Da fé, alimento para a vida, dos jejuns penitentes, algumas pistas sobre o exagero da fé conselheirista, o código de honra, olhares da imprensa do Estado e um olhar sobre Zé do Burro e conselheiro. Zé do Burro não é da obra Os Sertões. Nós vamos ver que é de uma obra outra. Daqui a pouco nós vamos recordar. E por falar em recordar, uma das citações que eu escolhi e que eu entendo que tem uma relação direta com o que nós vamos discutir, sai da boca de Gilberto Gil, quando ele canta: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí Euclides da Cunha diz pra gente: fora longo traçar-lhes a evolução do caráter. Caldeada a índole aventureira do colono e a impulsividade do indígena tiveram, ulteriormente, o cultivo do próprio meio que eles propiciou pelo insulamento, né, por ficar ali ilhado, a conservação dos atributos e hábitos avoengos, ligeiramente modificados apenas consoante as novas exigências da vida. E ali estão com as suas vestes características, os seus hábitos antigos, o seu estranho aferro às tradições mais remotas, o seu sentido religioso levado até o fanatismo, e o seu exagerado ponto de honra, e o seu folclore, e o seu folclore belíssimo de rimas de 3 séculos. Euclides fala isso no início do século XX. Evidentemente que algumas coisas foram preservadas dentro desses costumes ditos pelo próprio Euclides da Cunha como os costumes avoengos, e outros foram modificados. Principalmente hoje, que nós devemos levar em consideração as tecnologias da informação, ou que podem ser utilizadas também como deturpação da realidade ou revelação da realidade. As tecnologias estão à disposição e elas servem para o bem e para o mal. E aí eu peço que para quem... Isso, evidentemente, eu não estou desconsiderando o conhecimento prévio do público, mas nós sabemos que entre os nossos estudantes do ensino básico, alguns ainda não tiveram a oportunidade de compreender o que foi a Batalha de Canudos. Sugiro que procure isso. Pergunte ao professor de História, que com certeza ele vai saber dizer, o professor de Literatura também, os outros colegas, evidentemente, também, mas esses dois mais especificamente. Portanto, vou repetir, passados mais de 100 anos do advento de Canudos, algumas observações feitas por Euclides da Cunha ainda podem ser vistas nas primeiras décadas do século XXI, apesar de toda essa revolução dos meios de comunicação, né, do nosso criar novos hábitos, construir, reconstruir, modificar. Evidentemente que eu sei que toda a cultura está em movimento, que as culturas sofrem transformações. Alguns costumes permanecem vivos, é claro, com algumas modificações, porque o tempo não para. Em certos lugares do sertão baiano, o insulamento continua favorecendo a preservação de costumes de canudenses euclidianos, ou como Euclides da Cunha descrevem os sertões. É evidente que novas exigências da vida, como já relatada pelo autor de Os Sertões, aquela citação que nós lemos aqui, em sua época, modificaram a cultura do forte sertanejo, mas a fé, novamente Gilberto Gil, não costuma falhar. Ter fé em Deus e nos santos católicos, eis um lema de homens e mulheres, atores e atrizes dos territórios nordestinos, castigados pela seca. Isso é verdade. Evidentemente que nós temos que considerar que há outras religiões além da religião católica, mas é sob essa perspectiva que nós trazemos aqui as nossas observações. Vamos entender. Sabe-se que a fé como alimento não é exclusividade de católicos ou de cristãos de outras denominações religiosas, mas é útil recordar que,
Para sertanejos litorâneos brasileiros, a fé é o remédio preventivo e curativo da dor, o alimento da vida. A exacerbação da crença religiosa pode levar o ser humano a explicar todos os fenômenos através dos mitos, tal como a história era explicada antes de Heródoto e nas sociedades pré-coloniais africanas, nas quais os mitos respondiam a todos os questionamentos. Claro, mito aqui no sentido de narrativa primordial e não de mentira. Se as pessoas acreditam nessa narrativa, nós não podemos tratar como mentira. Deixa eu dar um exemplo que talvez as pessoas até deem risada, mas é bom sorrir é importante. O mito do lobisomem. Lobisomem existe ou não? A questão não é essa. Se as pessoas acreditam que existe, é uma narrativa primordial que vai explicar hábitos, costumes, que vai, de certa forma, até impor alguns hábitos. Por exemplo, lobisomem aparece quando? Em alguns lugares, de sexta para sábado, na lua cheia. Sábado é dia de feira, a pessoa tem que chegar em casa cedo. Se a pessoa não for dormir cedo, não vai fazer a feira e não vai trabalhar na feira. Olha aí, o lobisomem já traçou um comportamento, dentre outras questões. Não saia hoje, sexta-feira, lua cheia, lobisomem está solto. Bom, verdade ou não, ele acaba contribuindo para traçar alguns comportamentos. Mesmo nas primeiras décadas do século XXI, algumas instituições religiosas insistem em privilegiar a explicação dos acontecimentos somente através dos escritos e oditos sagrados. É preciso ter cuidado, nós temos que fazer um equilíbrio, um meio de campo, como as pessoas gostam de dizer. No Brasil, os bíblias, como nomeou Lima Barreto, cristãos protestantes, têm sido os principais responsáveis por tal limitação interpretativa. É evidente que não dá para generalizar, mas essa interpretação do mundo somente a partir da perspectiva mitológica tem sido um tanto quanto utilizada e nem sempre benéfica. Isso é bom se dizer. Veja que eu estou tentando fazer comparações com a relação dos sertões já com os nossos dias atuais. Evidentemente que várias pessoas fizeram diversos links. Imbuído de um olhar nietzschiano, estou falando de Nietzsche, chamar-se-ia Antônio Conselheiro de sacerdote do ideal ascético. O que é isso? Inibidor da vida, da felicidade, adepto do sentimento de culpa, como um cristão intolerante, etnocêntrico. A culpa do conselheiro e de seus seguidores era atenuada pela expropriação de si mesmos, do abdicar das vestes, do eterno jejum, pois, de acordo com Os Sertões, a obra, o religioso, cito Os Sertões, pregava então os jejuns prolongados, as agonias da fome, a lenta exaustão da vida. Dava o exemplo fazendo constar pelos fiéis mais íntimos que atravessava os dias alimentando-se com pires de farinha. Ou seja, conselheiro era único. Ele não dizia para os fiéis, viva na humildade e construía mansões e tinha acesso aos bens de consumo, comparando com os dias atuais. Ele, é claro, evidentemente que eu não estou dizendo que naquela época tinha esses carros de luxo, não é isso que estou falando, eram outros carros, não vivia no luxo, resumidamente, ao tempo em que pregava a humildade. O conselheiro também, segundo os depoimentos, fazia aquilo que pregava, o desapego material. Daí nós podemos fazer outras comparações com o nosso tempo atual. Os limites entre o ficcional e não ficcional em Os Sertões não serão aprofundados aqui nesse bate-papo. E contenta-se em ter as narrativas como os documentos da memória cultural. Não dá para aprofundar tanta coisa, mas são documentos de nossa memória cultural, de Os Sertões e dos nossos sertões nordestinos. Principalmente o baiano, visto que a inspiração é nesse acontecimento de Canudos. Alimentar-se pouco no sertão nordestino era, infelizmente, ainda é, não tão difícil assim, conforme notícias jornalísticas dos programas de transferência de renda instituídos e implementados pelo governo federal nos períodos Lula e Dilma. Nós tivemos um período de que os sertões, os nossos sertões, as periferias não só sertanejas, foram oportunizadas, inseridas no orçamento da União e, infelizmente, nós estamos voltando ao período que nós
não gostaríamos de lembrar. Nós estamos voltando a um período de flagelo. Os mencionados programas resolveram parcialmente o flagelo da fome, mesmo naquela época. Nesse sentido, parece haver atitudes semelhantes em Canudos ou Belo Monte, que é outra forma de citar Canudos, como gostava o Conselheiro de chamar, de Belo Monte. Os Sertões conta que Antônio Conselheiro exigia doações de quase todos os pertences daqueles que adentravam Canudos, informe que pode ser complementado pelas palavras do Frei João Evangelista. Veja que eu trato de ficção, mas também comparo com informações não ficcionais, né? Então eu vou repetir aqui. Os Sertões conta que Antônio Conselheiro exigia doações de quase todos os pertences daqueles que adentravam Canudos, informe que pode ser complementado pelas palavras do Frei João Evangelista, anunciadas pelo pesquisador Calazans. Vou trazer a citação. Adeptos do conselheiro deveriam dispor dos seus bens, entregando o produto ao Messias de Quixaramubim, um outro nome dado a conselheiro, não reservando para si mais de um vintém em cada 100 mil réis. Fecho citação. Contudo, o próprio Calazans diz que o informe carece de fundamento, pois Leles Piedade observou, baseado em informações de oficiais, que a maioria dos papéis encontrados em Canudos eram escrituras de compra e venda de casas e terras, revelando a situação da economia das famílias jagunças, seja por causa de doações compulsórias ou por doações voluntárias. Canudos ou Belo Monte era assistido e recebia mantimentos. É importante ver um pouco dessa questão da economia em Canudos, né, para a gente entender como aquelas pessoas viviam. A abastança de Canudos não justificaria um jejum forçado do líder, o qual poderia declarar-se isento de pecado e, por isso, livre dos sacrifícios. Como todo sacerdote ascético, conforme definição de Nietzsche, Conselheiro constrangia a vida alheia, mas não se furtava do bom exemplo. Ele constrangia a vida alheia, abra mão de seus bens, abra mão do conforto, abra mão do luxo, mas ele também dava o bom exemplo. Raríssimo. Levando em consideração os conceitos de similitude e semelhança expressados por Foucault, entendidos como aquilo que não é o diferente, e sim o semelhante, portanto, simplifiquei, todo mundo entendeu, o símile pode-se chegar a algumas pistas do exagero da fé conselheirista em outros eventos sociais fora das linhas dos sertões. Vamos procurar pistas? Entre as pistas, marcas visíveis das analogias invisíveis, sinais claros de similitude e semelhança, as romarias nordestinas realizadas em situações bastante adversas são bons exemplos. Fiéis andam quilômetros jejuando, seja em louvor do Padre Cícero ou de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há cidades nordestinas que ainda fazem romarias para alcançar uma graça, algumas pessoas já pagando a graça. Vamos pensar nos romeiros de Bom Jesus da Lapa, né? Na Estrada do Feijão, aqui na Bahia, há vários exemplos de cidades que fazem romarias. Romarias maiores, romarias menores, mas que fazem. Vamos pensar aqui nisso, né? Vamos pensar que, de certa forma, a lavagem do Bonfim e as peregrinações rumo à igreja do Nosso Senhor do Bonfim em Salvador é também uma penitência, é também um agradecimento, é também uma forma de, com certeza, de agradecer por graças e pedir graças. Então, se no sertão são as longas romarias, no litoral há outras formas, ou formas parecidas, mas que não se desligam do elemento fé, dessa forma do nosso catolicismo popular. Em Salvador, como eu acabei de falar, presenciam-se sacrifícios parecidos em louvor a Nosso Senhor do Bonfim. Eu mesmo fui orientado por meus pais, quando era criança, a pagar uma promessa e subir de joelhos as escadarias. E eu subi. Meus pais alcançaram a graça. Salvo engano, na Igreja do Bonfim e na Igreja dos Mares também, né? De Nossa Senhora dos Mares. Ou seja, isso é um costume também do litoral.
Nas sextas-feiras, devotos sobem de joelhos as escadas da igreja. Não me lembro se foi na sexta-feira, mas eu fiz, paguei a promessa junto com meus pais. Os jejuns feitos por conselheiro podem ser lembrados na Bahia contemporânea, em ações católicas e evangélicas. Olha aí os avoengos ainda presentes. É comum ouvir de pessoas de determinadas igrejas protestantes que vão jejuar para alcançar determinada graça ou até para abater determinado inimigo em nome de Jesus. Bom, juízo de valor em relação a isso, eu peço que vocês mesmos façam. Não é? Aí teríamos que fazer um outro bate-papo, uma outra live. Entre católicos mais fervorosos, a Semana Santa deve ser respeitada com abstinência sexual, popularmente conhecida como fechar o balaio. O jejum de 24 horas a partir de 0 hora de sexta-feira santa e o total desprezo por quaisquer manifestações de alegria em respeito a Cristo. Essa história do fechar o balaio, algumas pessoas dão até risada, mas é muito real. As pessoas mais velhas diziam, e algumas ainda dizem o seguinte, que nesse período é preciso fechar o balaio, ou seja, não ter relações sexuais. Que é uma forma também, a depender do indivíduo, bastante penitente e respeitosa, dentro dessa perspectiva, né, de você cumprir com esse jejum também do corpo, né, nesse sentido da relação sexual. Luto parecido com a vida de conselheiro, chegando à beira da indigência voluntária. Nós podemos interpretar as vestes de conselheiro, toda a descrição do físico de conselheiro, citando Calazans, magro, de cabelos compridos e maltratados, onde pululavam os piolhos. Imagine, um indivíduo que estava nessa situação realmente estava na indigência, né? Quem sabe uma expressão do sentimento de culpa cristão alimentado pelo padecer nazareno. O conselheiro queria ou não se parecer com Cristo? Aí algumas questões como essa merecem apreciação. Por conta dessas interpretações, algumas confusões foram criadas ou não. Vamos lá? Continuando as comparações, chama-se ao texto Teimoso Zé do Burro. Olha ele aí, que eu anunciei. O protagonista do drama O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Eu sugiro a leitura também de O Pagador de Promessas. Há, inclusive, adaptações cinematográficas. Mas, gente, pelo menos eu conheço uma adaptação. Eu gostaria de fazer um parêntese. As obras adaptadas por audiovisual constroem uma nova obra. Cada uma ou um conjunto que são adaptadas ou um conjunto que é adaptado para gerar a obra fílmica. Os dois merecem ser apreciados. Assistir o filme não substitui a leitura do romance. E disso eu não tenho dúvida alguma. Até porque, na adaptação, o nome já diz, adaptar, algumas coisas vão sair bem diferentes. Não espere fidelidade. A fidelidade tem que ser sua, consigo mesmo, para assistir o filme e ler a obra literária. Com pretexto de pagar uma graça alcançada a Santa Bárbara e Ançã, que para ele era uma mesma entidade, o penitente carregou uma cruz de madeira por 7 léguas até Salvador, até a igreja com o nome da santa, onde é barrado pelo padre intolerante. A obstinação de Zé assemelha-se à resistência de conselheiro e ao código de honra do jagunço descrito por Euclides da Cunha. Levar a promessa até o fim, cumpri-la na íntegra, pois a escadaria não era a igreja, conforme diálogo do protagonista com sua companheira, que pode ser checado na própria obra. Esse código de honra do jagunço, do homem do sertão, do boiadeiro tangedor de gado, é o mesmo visto nos caboclos, entidades brasileiras. Abrigados em religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, o caboclo é um índio aportuguesado, cristianizado e, ao mesmo tempo, detentor de poderes espirituais. Pois é bom checar essas relações dos códigos de honra. Uma das principais características desta entidade, muitas vezes em vida oriunda do sertão, como é o caso de alguns caboclos boiadeiros, é o apurado senso de honra e a rigidez nos princípios.
vestindo as mesmas roupas de couro que os guerreiros conselheiristas, entoou seus aboiados, seguidos de orações sempre respondidas pelos assistentes. Eu acho que todo mundo sabe o que é um aboiado, né? Que inclusive alguns boiadeiros ainda fazem isso hoje, tangendo o seu gado. O hábito de entoar e ter as orações respondidas pelos demais também encontra correspondente no sertão belomontense, conforme descrição de Calazans, em Prédicas do Bom Jesus, outra forma de chamar Antônio Conselheiro, Bom Jesus. Então trago a seguinte citação de Calazans. Todos cantavam as seguintes estrofes: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ao que as mulheres e meninos respondiam: Para sempre seja louvado o santo nome de Maria. Assim informa Calazans. Outra semelhança entre os sertões e o pagador de promessas refere-se ao fato de as autoridades constituídas e, cito Lima Barreto, e o quarto poder fora da esfera da Constituição, a imprensa, exagerarem. O repórter, personagem do texto dramático, acreditava ou apenas fez com que os leitores de seu jornal acreditassem que Zé do Burro era a favor da reforma agrária. Zé do Burro nem sabia o que era isso, coitado. Afinal, caso seu burro obtivesse a cura, além de carregar a cruz, prometera dividir seu minifúndio. Mal entendido, como os conselheiristas, Zé do Burro ganhou adeptos e, em contrapartida, o Estado como inimigo, tal qual o conselheiro de Canudos. Veja, há também uma questão de um protesto social, né? Para que tanta terra acumulada em mãos de tão poucas pessoas, e boa parte delas improdutivas? As terras improdutivas serão não distribuídas. Conselheiro assusta também com essa questão. Zé do Burro ingenuamente propõe a divisão do próprio minifúndio, um sítiozinho que ele tinha. No entanto, tratando-se do conselheiro, aí eu pego a citação de Calazans, em alguns lugares os padres o combatiam, enquanto os delegados o amparavam e vice-versa. Tais procedimentos, com efeito, estariam condicionados às próprias discordâncias locais, muitas vezes determinadas pelas posições políticas adversas. O mundo da política não era tão estranho à luta de Belo Monte. Voltando ao agricultor, a igreja julgava que as intenções de Zé do Burro eram aparecer ou tornar-se um novo Cristo. A mesma acusação foi imputada a conselheiro por parte da igreja de republicanos e por uma crença dos sertanejos rebatida pelo religioso, segundo o depoimento do jagunço Pedrão. Essa discussão, o conselheiro quer ou não quer ser o novo Cristo? Ele aceita ou não aceita ser chamado de outras formas de um novo Cristo? Aí Pedrão, Calazans traz a seguinte informação. Pedrão ouviu de sua própria boca, de conselheiro, quando um dos adeptos ajoelhou-se diante dele. Levante-se, que Deus é outra pessoa. Contradizendo o depoimento do jagunço, o próprio Calazans relata o comentário atribuído a conselheiro, recolhido por Honório Villanova, que o transmitiu a Nertan Macedo. Calazans traz o comentário. Quando Jesus Cristo andou pela terra, foi acompanhado de 5.000 pessoas. No meio delas, havia mais gente detestada do que boa. Ao lado do bom Jesus, já tem o mesmo número de pessoas. Por mais que atribuam humildade e despretensão a Antônio dos Mares, uma das outras formas de chamar Antônio Conselheiro, Antônio dos Mares, o fato de comparar-se a Jesus Cristo, conforme a citação anterior, permite uma leitura contrária. Óbvio. Buscar o exemplo de Cristo pode, muitas vezes, parecer presunção. Não se julga qual depoimento expressa a luz da verdade, pois a verdade é sempre a interpretação. Aí devemos interpretar. Conselheiro quis ou não se parecer com Cristo? Ele era ou não o bom Jesus? A frase conselheirista, levante-se que Deus é outra pessoa, também pode ser lida como uma falsa modéstia, com a intenção de parecer cada vez mais santo, mais Cristo. Nós podemos fazer alguns comentários, algumas comparações com alguns autodenominados santos, ou enviados de Deus, tanto homens quanto mulheres.
Os comentários de Conselheiro registram o fascismo da língua. A língua, conforme Roland Barthes, não é nem reacionária, nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Fecho citação. Na língua, ainda segundo Barthes, servidão e poder se confundem, havendo liberdade somente fora da linguagem, no trapacear com a língua e no trapacear a língua, na reinvenção da própria linguagem. Nesse caso, a liberdade está na literatura. Entretanto, concernente aos discursos atribuídos a Conselheiro, prefere-se retirar do lugar da ficção, tratando-se de depoimentos do mundo real. Como já disse, nós fazemos essa passagem, essa relação entre discurso ficcional, portanto literatura, e discurso não ficcional. Né? As citadas falas do Beato revelam sujeição e o exercício da língua a serviço de um poder. Ao mesmo tempo, submete os ouvintes fiéis ao poder do falante. Isso é óbvio. O fascismo linguístico conselheirista está no obrigar à comparação com Cristo. A comparação pode acontecer diretamente por Conselheiro ou não aceitando a comparação, induzindo-a. Ao não aceitar a dádiva de ser como Cristo, torna-se mais merecedor da dádiva humildemente negada. Pode ser uma estratégia de Conselheiro ou não. Abrem-se parênteses importantes a respeito das interlocuções entre o mundo ficcional e não ficcional. Toda a literatura é alicerçada no real, demonstra o real. Portanto, fazer o caminho inverso através das pistas é uma construção plausível. Nós estamos fazendo esse caminho de vai e de vem. Contudo, entende-se que Os Sertões se encontra mais próximo do real, do documento, do que literaturas menos compromissadas com a história. Daí o vai e vem, analisando depoimentos colhidos por historiadores e histórias ficcionalizadas. Retornando aos discursos conselheiristas, e com base neles, o que provavelmente não há é a ingenuidade por parte de Antônio dos Mares, uma dessemelhança com o protagonista do drama de Dias Gomes, no caso Zé do Burro. Né? A análise aqui coloca em questão que não há ingenuidade no discurso conselheirista, mas sim no discurso de Zé do Burro. O lavrador de o pagador de promessas era desprovido da habilidade retórica. Por isso não soube se defender das acusações de querer ser um novo Cristo, repetindo a Via Crucis. Certamente, Conselheiro teria uma explicação para a existência de 12 apóstolos em sua guarda católica, ou Santa Companhia, ou ainda Companhia do Bom Jesus, responsável pela segurança do arraial. Veja bem, ele tinha 12 apóstolos como Cristo, né? E esse grupo chamava-se de Guarda Católica, Santa Companhia, Companhia do Bom Jesus. Há ou não pistas dessa possibilidade do querer ser parecer Jesus? Quais interpretações vocês acham que são plausíveis? Vamos ao segundo item. Santificação e diabolização. Conselheiro Zé do Burro e Frei Damião. Loucura e intolerância. O coletivismo e o ópio do povo na seara canudense. Exemplos de fé e belicismo. Bélico de guerra, né? De armamentos, de armas de fogo ou não. Santificação e diabolização são colocadas as mesmas pessoas no mercado da fé. Observa-se Zé do Burro, acusado de ter parte com o demônio por ter feito só promessa em um candomblé, pois para o padre, cito o drama de Dias Gomes, igreja é a casa de Deus, candomblé é o culto do diabo. É para sorrir, nós podemos ver o quanto Dias Gomes é atual, não é? Denunciando essas injustiças. Conselheiro e Frei Damião, missionário do Nordeste, segundo o famoso trovador Rodolfo Coelho Cavalcante. Deixa eu abrir esse parêntese. É preciso conhecer os cordéis de Rodolfo Coelho Cavalcante. Onde achar? Em grandes bibliotecas. Tudo bem, eu não moro próximo de uma grande biblioteca, mas vamos continuar procurando. Quem sabe isso já não está disponível na internet e eu nem saiba. Então eu vou repetir. Conselheiro e Frei Damião, o missionário do Nordeste, segundo o famoso trovador
Rodolfo Coelho Cavalcante, também foram acusados de ter parte com Tioso. Coitado de Frei Damião. Com certeza, outra importante similitude com Zé do Burro e Antônio dos Mares. Encontra-se na acusação de loucura sofrida pelos dois homens de fé. Geralmente os messiânicos também são acusados de loucos. Não estou dizendo que eles são ou que deixam de ser. Eu acredito até que alguns são, sim. Alguns autodenominados messias são. Eu acredito. Mas aí caberia um exame mais especializado, porque tem competência para isso. Não é o meu caso. Portanto, qual o conceito de loucura? Quais seriam de fato os loucos, os fanáticos? Loucos seriam o Estado e o Exército que matavam os conselheiristas, degolando-os? A imprensa republicana que transformou os farrapados canudenses em inimigos da pátria? Conselheiros e seus seguidores insistentes, sem uma pausa para o diálogo, seriam loucos? Há uma série de intolerâncias dos dois lados, né, que nós podemos denominar ou não como loucuras. Vale lembrar que, segundo o depoimento da sobrevivente Francisca Guilhermina, conselheiro teria dado ordem para a rendição, comando desobedecido pelo chefe de armas, João Abade. Quem seriam os loucos do pagador de promessas? O padre reacionário, o repórter sensacionalista, o Zé do Burro, um ingênuo crente de Ançã, Santa Bárbara? Difícil responder a esses questionamentos, mesmo sendo de realidade e contexto distantes dos sertões. Importa apropriar-se dos eventos de Itaguaí, cidade e cenário de O Alienista, obra de Machado de Assis, para um breve panorama de o quanto é discutível o conceito de loucura. Na impossibilidade de fazer afirmações a partir das ciências médicas, eu preferi buscar essas discussões sobre o que é ou não loucura a partir do próprio texto literário, que compõe conjuntos de ciências. E, evidentemente, do nosso maravilhoso Machado de Assis. Mais uma recomendação de leitura. Olha, O Alienista, as obras de Machado de Assis estão à disposição gratuitamente em diversas bibliotecas virtuais na internet. Então, acesso nós temos, inclusive, gratuito, como já foi dito. E eu estou citando aqui, como um dos exemplos das obras de Machado, nesse caso específico, O Alienista, que é uma obra de cerca de 40 a 50 páginas. Nessa obra, a personagem principal, Simão Bacamarte, após abrir uma casa para tratar doentes mentais, começa a questionar o comportamento das pessoas encarcerando-as. Ele começa a prender todo mundo na cidade, em Itaguaí. Ele acha que as pessoas são loucas e prende as pessoas. O engraçado é que ele prende primeiro todo mundo que ele acha que é louco, depois ele acha que quem é louco é justamente quem está solto, aí troca, solta os que eles acham, os que estavam presos por serem pretensamente loucos, prende os outros, depois ele vê que ninguém é louco, louco ele mesmo, e ele mesmo vai para uma prisão voluntária. Mas vamos lá, merece a leitura, até para nós começarmos a entender o que seria louco mesmo, quais os conceitos de loucura. No desenrolar dos acontecimentos, alguns inicialmente considerados loucos e transformados em internos, são depois declarados sãos. E aqueles antes tidos como normais são considerados loucos. Foi o que eu acabei de explicar para vocês aqui. Então, buscando-se exemplos da literatura, resta perguntar onde estaria a loucura? Na resistência do conselheiro com seus jagunços armados de espingardas simples ou no exército bem armado a dizimar civis? Quem seriam os loucos? Aqueles que resistem com armas praticamente inúteis, privilegiados apenas pelo conhecimento do território, pela possibilidade de se embrear na caatinga, com as roupas apropriadas, coisa que o exército não tinha. As vestes do boiadeiro é apropriada para a caatinga, as vestes do soldado do exército, pelo menos daquela época, não. Provavelmente hoje há batalhões que consigam fazer algo especificamente na caatinga. Quem seriam os loucos? Esses desprovidos ou exército com armamentos sofisticados, dizimando civis? Seria um exercício de loucura e dos fanatismos os cordéis enaltecendo os feitos de Antônio Conselheiro? Ou seria tal exercício da imprensa republicana transformar os sertanejos em monstros? Porque havia cordéis e narrativas orais que enalteciam os feitos do Conselheiro, quase um imortal. E aquilo assustava os soldados do exército. Eu disse assim, mas imortal, o que a gente está fazendo aqui?
não é? Então isso seria exercício de loucura? Ou a imprensa fazendo um papel também de depreciação do movimento conselheirista? Então, há intolerâncias e equívocos dos dois lados. Nós temos que analisar isso. E o texto literário nos fornece essas informações. Também nós podemos pegar informações de textos não ficcionários, como eu tenho aqui citado o tempo todo. A resposta pode ser encontrada nos discursos de aversão ao outro e de intolerância. Olha, nós estamos vivendo um período de muita intolerância, de muito fomento de briga e de confusões e de opressão do outro, porque o outro pensa diferente, porque é de uma religião diferente, porque tem uma orientação sexual diferente, porque tem um pertencimento étnico-racial diferente. Precisamos analisar essas questões. A literatura e a história têm nos ensinado que isso não dá certo. A única solução seria a existência de um elemento neutro, um observador imparcial. Mas quem observa o faz de um certo ponto de vista, já diz nosso Paulo Freire. E a honestidade da observação só pode ser garantida com o exercício da ética ou da autocrítica, como proposta por Simão Bacamarte. Citando Machado, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Já expliquei esse movimento do médico de Itaguaí, Simão Bacamarte. Louco, não louco, depois o louco é ele mesmo. Isso é um exercício de autocrítica. Quantos fazem isso? Não estou dizendo que ninguém vai se declarar louco e vai pedir para que entre em tratamento psiquiátrico, mas o exercício da autocrítica é importante. Machado nos traz essa metáfora. As atitudes do bom conselheiro assemelham-se àqueles que colocam a religião como resolução de todos os problemas, como única via possível para a humanidade. Perigoso. Dentro da temática do sertão e das lutas do sertanejo, Jorge Amado apresenta-nos Seara Vermelha. Pois é, agora trago como proposição de leitura Seara Vermelha. Vamos fazer essas comparações aqui, que é uma obra de Jorge Amado. A obra amadiana discute 3 possibilidades de contestações feitas pelo homem do sertão. O messianismo, nós já vimos exemplo de conselheiro, o cangaceirismo, o bando Lampião e seu bando é um dos exemplos, e por último a luta de classes através do Partido Comunista, única apontada como correta e viável. A organização das classes menos favorecidas através de um partido. Ao contrário de Seara Vermelha, o Partido Comunista não foi e não poderia ter sido citado por Euclides, ou pelos sobreviventes de Canudos, pois a fundação do Partido Comunista Brasileiro data de 1922, muito depois da Guerra de Canudos, 25 anos depois da Guerra de Canudos. O que havia em Canudos era uma espécie de coletivismo tribal, termo utilizado por Euclides da Cunha, baseado na premissa de que nada queriam desta vida. Algo parecido com Zé do Burro, distribuindo seu minifúndio sem apelo marxista ou sem conhecer o conceito de reforma agrária, apenas a fraternidade. Em linhas anteriores, afirmou-se que foram encontrados papéis comprovando as posses individuais de imóveis de Canudos. Entende-se que isso não desfez a possibilidade da posse coletiva e do desapego às coisas materiais. O registro cartorial dos bens não eliminaria o sentimento cristão, metaforizado pelo episódio sagrado da multiplicação e divisão de pães. Todo mundo já ouviu falar da multiplicação de pães, esse episódio bíblico. A referida passagem mítica representa popularmente a caridade cristã, que em Canudos pode ser lida através da aceitação das ovelhas desgarradas de novos integrantes ao rebanho divino ao Belo Monte, ou Canudos, sinônimos, Belo Monte e Canudos. Atraídas pelo discurso de conselheiro, famílias abastadas vendiam seus bens a preços ínfimos a fim de morar na Cidade Santa e comungar do ideário de uma vida melhor após a morte, o paraíso. Que era essa a meta dos conselheiristas, e não derrubar a república, como alguns propagavam, como a imprensa propagava. O desapego deveria estar contido no desfazimento dos bens localizados fora da Cidade Santa, o que não impediria o registro cartorial de posses em território sagrado. São as regras deles. E mesmo sem partido, ou com todas as limitações religiosas, há como negar a existência de uma organização, de uma grei, de uma seara em Canudos?
o ateu pagador de promessas? Se não havia ali o norte do partido instituído formalmente cartorial, havia algo que se toma partido de alguma coisa, que se escolhe um lado. O lado de viver bem, o lado da fraternidade, o lado da garantia da vida melhor após a morte. Isso é tomar partido. Não necessariamente é de um partido criado cartorialmente, como exige a nossa legislação. Nem Jorge Amado, melhor, muito menos Jorge Amado, negaria o poder das organizações religiosas na defesa dos oprimidos. O escritor declarou que o conceito marxista de religião, ópio do povo, é um equívoco. A religião como ópio do povo, como a possibilidade de alienação. Ele diz isso para Alice Hailai em uma entrevista que, de fato, é um equívoco. Ou seja, ele reconsidera afirmações anteriores. Complementou dizendo que viu muitos candomblés terem importante participação na defesa do povo. Esse sentimento foi bastante enfatizado no romance Tese e Tenda dos Milagres, no qual o personagem Pedro e Arcanjo se faz líder do povo negro a partir de seu cargo do candomblé, o Jobá, os olhos de Xangô. Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro, liderou parte do sertão baiano com o título de conselheiro, talvez uma espécie de ministro terreno de Cristo, como arcanjo, olho conselheiro do orixá da justiça. O Bom Jesus, como já disse, um outro nome de conselheiro, possuía seus 12 ministros, como o Cordeiro de Deus e a divindade Nagô. Olha as mitologias se encontrando. Similitudes entre o litoral e o sertão unidos pela pista fé, suprimindo a lacuna de mais de meio século entre a publicação de Os Sertões e a obra amadiana. A literatura e a vida não ficcional, como a de Conselheiro, estão cheias de exemplos de quanto a religião pode interferir e questionar em favor do povo. O certo é que a fé tem sido alimento mais convincente que quaisquer outros argumentos, às vezes também para prejudicar o próprio povo, seja para revolucionar ou para alienar as massas. Conselheiro também conseguia ampliar seu raio de ação, seu território, sua influência através de discursos. As narrativas sobre o líder religioso já faziam parte da infância de alguns soldados, fortalecendo o mito a ponto de fazer militares acreditarem que os jagunços ressuscitavam. Ou seja, os cordéis faziam seus efeitos, a literatura oral fazia o seu efeito. Em contrapartida, o mito de que o coronel Moreira César, líder da segunda expedição, seria o anticristo, fez com que muitos canudenses abandonassem as trincheiras. Então havia narrativas de fortalecimento dos dois lados. O Cristo, que assusta, como é que alguém vai ameaçar o próprio Cristo? E também o anticristo, que assusta. Nós sabemos disso. Contudo, a fé, como alimento para a luta, fortalecia mais ao jagunço, homem de fé, ao contrário do soldado, crente, mas abalado pela racionalidade do braço armado estatal, o exército. Ele também era um homem de fé, mas já abalado pelos discursos de racionalidade da sua formação nas academias militares. A cada batalha vencida, o sertanejo via um milagre e se alimentava com a fé, punindo os infiéis à maneira da Inquisição, decapitando e até empalando o corpo, como no caso do coronel Tamarindo, substituto imediato de Moreira César. Bom, para os meninos que ainda estão iniciando as vidas escolares, eu sugiro que procurem no dicionário o significado da palavra empalar. Para os meninos e para as meninas também. A partir da fé e do sentimento de luta dos cavaleiros do sertão baiano, católicos às suas maneiras, vê-se no imaginário popular práticas religiosas imbuídas de sentimentos bélicos, sentimentos guerreiros, sentimentos de guerra. O melhor e mais conhecido exemplo é São Jorge, santo guerreiro, que ocupa lugar prestigioso entre crentes católicos da Bahia pelo seu poder contra todos os tipos de inimigos, façanha entoada em sua canção. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Fecho citação.
Muitas pessoas costumam levar a oração de São Jorge copiada em um papel e dobrada na carteira de cédulas, servindo como um amuleto, uma proteção contra os prováveis inimigos. Algumas pessoas ainda fazem isso hoje, eu conheço algumas. Outras proteções são utilizadas pelo homem do sertão, consciente dos perigos espirituais da vegetação e do cangaço. A roupa de couro do boiadeiro ou do vaqueiro garante o trânsito por entre a caatinga, aí diz Euclides da Cunha. Do outro modo, não romperiam incólumes as caatingas e as pedreiras cortejantes. Fecho citação. Levando vantagem sobre os soldados republicanos e sobre todos aqueles estranhos ao território sertanejo. De fato, uma pessoa que não conhece o sertão, se for entrar na caatinga de qualquer forma, a própria caatinga vai providenciar o infortúnio dele. Por outro lado, incrustado no chapéu de homens do sertão, há mais um sinal de sua fé, o signo Salomão, a popular estrela de 6 pontas, bordada a couro ou nailo, sertanejo da cidade de Serra Preta, da Estrada do Feijão, cidade próxima à Feira de Santana, no estado da Bahia, fazem referências ao signo Salomão. O desenho dessa figura geométrica de 6 pontas, segundo sertanejos e adeptos de religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, pode evitar malogros ou, conforme rezadeiras católicas serrapretenses, levar o inimigo à morte. O desenho da peça. Devido a pronúncias variadas, alguns informantes chamam de 5 Salomão, o signo Salomão, a estrela que possui as 6 pontas e não 5 pontas. Euclides da Cunha não fez referências ao signo Salomão entre os jagunços do conselheiro. Lembra a fé para a luta e a confiança nos signos religiosos para seguir em frente com, cita Euclides da Cunha, a roupa de couro do vaqueiro, que se fez a armadura inflexível do jagunço. E nela, ao menos hoje, e em reproduções de sertanejos famosos como Lampião, o signo Salomão é presente. Também nos patuás de religiões afro-brasileiras, especialmente a afro-baiana, o candomblé, uma figura geométrica aparece bordada no lado oposto. Aqui se encontra escrito o nome do orixá ao qual o amuleto pertence. Geralmente é algo feito de plástico ou de tecido, e tem bordado de um lado o nome do orixá, Oxóssi, Ogum, Yansan, Iemanjá, Exu, possui um búzio costurado, e do outro lado a estrela. Não é? Alguns depoimentos de moradores da cidade de Serra Preta fortalecem o ideal da fé como elemento bélico, como elemento para a guerra, concentrando-se na figura do poderoso signo Salomão. Informantes revelam seu poder fatal, seu poder para matar. Acredita-se que ao desenhá-la no decalque feito no chão da pegada de um ser humano descalço ou de um animal irracional, e virá a pegada ritualmente, a morte do perseguido será certa. Ou seja, faz o desenho, alguém decalcou o pé lá andando descalço na mata, no lamaçal, sei lá onde for, faz o desenho, realiza assim determinado ritual que eu desconheço, virou, e aquilo pode levar a pessoa ao fim irremediável. O engenheiro e jornalista Euclides da Cunha relata alguns costumes religiosos, como a reza de animais. Veja lá, são costumes que tem em Euclides da Cunha, em os sertões de Euclides da Cunha, e que nós vamos encontrar ainda hoje, de forma modificada, evidentemente, porque o tempo vai passando e as pessoas vão adquirindo outros costumes. E algumas coisas muito parecidas. Então, vou repetir. O engenheiro e jornalista relata alguns costumes religiosos, como a reza de animais, existente ainda hoje em bairros periféricos de Salvador. A velas a São Campeiro para achar objetos, ou o simples costume de, no dia de Santa Luzia, fazer montes de sal no intuito de adivinhar os meses chuvosos. Esse último ritual é acompanhado do velho hábito de esperar o dia 19 de março, dia de São José, para prever as chuvas. Caso chova durante o dia de São José, o resto do ano será todo chuvoso. São costumes avoengos e ainda permanentes. Se a gente for perguntar
algumas pessoas com mais de 60 anos ou alguns jovens que vivem com essas pessoas certamente vão encontrar costumes como esses ainda propagados no sertão baiano. A partir de informantes dessa cidade, que eu já citei, consegue-se a confirmação da atualidade dessas e outras práticas descritas por Euclides da Cunha, como eu disse, com algumas variações. A busca da previsão do tempo é feita dia 31 de dezembro, ou seja, não é dia 19 de março, como disse Euclides da Cunha, mas lá ainda é dia 31 de dezembro com 12 montes de sal. Aí você vai saber se o monte número 3 derreteu na passagem do ano, o mês de março será chuvoso e assim por diante. O dia 19 de março, além de servir também como previsão meteorológica, é indicado para plantar, principalmente o milho, garantindo uma boa colheita em junho. Em outras localidades, a exemplo da ilha de Itaparica e em Salvador, recomenda-se que o plantador não seja banguelo, que possua todos os dentes, evitando a germinação de espigas de milho falhadas. Eu era orientado a plantar algumas coisas no quintalzinho de meus avós maternos, porque minha avó dizia, como nós tínhamos todos os dentes, as espigas não cresceriam falhadas, não é? Ou seja, alguns costumes que nós relatamos, esse especificamente das espigas falhadas não há em Euclides da Cunha, mas é também um costume levado a partir de narrativas mitológicas. Correlato aos poderes de São Campeiro, que está lá em Euclides da Cunha, na busca de objetos desaparecidos, mesmo na capital baiana, apela-se para São Longuinho. Quem é que nunca brincou? São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar tal boneco, eu dou 3 pulinhos. Né? E a gente vê isso. A promessa deve ser imediatamente paga para evitar perdas. Há quem diga que se você não pagar a promessa de São Longuinho, para São Longuinho, que são os 3 pulinhos, você pode perder mais coisas. Tal depoimento centenário de Euclides da Cunha, o final do dia é indicado com o sinal da cruz e a oração da Ave Maria, antes com a ajuda radiofônica. Evidentemente, com o avanço do capital de tendências cristãs contrárias ao catolicismo, isso tem diminuído, até porque elas têm comprado as rádios, né? Mas há pessoas que preservam, né, a feitura do sinal da cruz no final do dia, por conta das horas intervalares, né, 6 horas, que dá entrada para a noite. Fora do campo bélico, portanto do campo da guerra, merecem destaque as orações destinadas a atrair chuvas, culminando com a troca dos santos de suas capelas originais até chover. Novamente, Serra Preta é chamada para analogia e comprovação do depoimento euclidiano. Após o dia de São José, 19 de março, espera-se as chuvas por algumas semanas. Caso a seca continue, são acionadas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora do Bom Conselho. Também os santos São José e São Benedito. De acordo com os depoimentos, os santos são trocados de lugar e as imagens permanecem em vigília de castigo até os primeiros pingos de chuva. É engraçado, no Recôncavo há um costume para poder parar a chuva, que o caçula deveria fazer um determinado desenho no chão, um círculo por dentro do outro, para que a chuva cessasse e os meninos continuassem brincando na rua. É aquela coisa, se nós temos excesso de água, se nós temos água, para que queremos mais? Se nós não temos água, nós queremos água, como eu comentei anteriormente. Não se trata de identidade inalterada, nós não estamos dizendo que essas coisas ficaram inalteradas, mas de costumes preservados e benquistos ao longo do tempo. O território das crenças ditas avoengas por Euclides da Cunha venceu a degola de Canudos. Nós sabemos que os sobreviventes de Canudos, ao final da batalha, muitos deles foram degolados. Não se afirma que Canudos espalhou esses costumes para toda a nação. Mais uma vez, tratando do bélico da fé, lê-se a matéria jornalística intitulada O Satanás de Juazeiro do Norte, na qual Lira Neto comenta a parceria entre Padre Cícero e o coronel Floro Bartolomeu. Entre tantos acordos, o que chamava a atenção é a proteção dada pelo religioso aos jagunços, sim. Olha a relação de Padre Cícero com jagunços e com o coronelismo, que é algo para se estudar. Aliás, há vários estudos, mas também abre uma outra possibilidade de pistas aqui, de sugestões para leituras.
certamente aumentando suas disposições para a luta, como os homens de conselheiro, pois, caso, cito, morressem em combate, o Padim, Padre Cícero, prometia aos guerreiros de Floro Bartolomeu a garantia de lugar reservado no paraíso celeste. Óbvio que esses homens iam lutar com mais fervor, já que tinha as garantias do céu, e não era de qualquer pessoa. Quem dizia isso era Padre Cícero. Entre os conselheiristas havia o supremo pavor, morrer a ferro frio, porque acreditavam que por tal forma não lhe salvariam a alma. Ou seja, eles estavam ali autorizados a lutarem até o fim, já que seriam mortos, em princípio, por armas de fogo. Se fossem mortos por armas de fogo, teriam o céu. Por isso, uma forma de incentivar aquelas almas na luta contra o exército. A bênção do conselheiro, a do Padim, era suficiente para os soldados da fé que lutavam sem nada a temer, ficassem a serviço do divino. E esse a serviço do divino, hoje, é utilizado de forma um tanto quanto prejudicial ao próprio povo brasileiro, né? Já que pessoas se dizem soldados da fé e acabam apoiando propostas, por exemplo, para o Brasil, extremamente prejudiciais a eles mesmos e ao próprio princípio de nação independente. Já estou fazendo comparações com a política atual e vocês podem fazer isso quando bem entenderem. O que temia Zé do Burro enfrentando a polícia? Nada, pois estava a serviço de Santa Bárbara. Olha a fala, Zé diz, agora eu decidi, só morto me levam daqui, juro por Santa Bárbara, só morto. Mesmo sendo um homem pacato e destoante do temido jagunço Zé do Burro, luta para cumprir a sua palavra. A fé o faz forte como jagunços e cangaceiros eternizados no imaginário popular, como homens tementes a Deus e matadores. Bom, o que é que eu quis mostrar para vocês com essas breves palavras limitadas por um tempo compreensível? Bom, o que é que eu quis mostrar para vocês? Eu quis mostrar, basicamente, o que eu disse desde o início, que há costumes que são preservados, né? Há costumes que são ditos avoengos por Euclides da Cunha, e de fato eram avoengos, e que, de certa forma, transformados, mais parecidos, ou às vezes muito parecidos, ou pouco diferentes, existem ainda na nossa sociedade, seja na nossa cultura sertaneja, ou até em cidades do litoral baiano. Eu espero que com isso tenha incentivado vocês a lerem Os Sertões, incentivado vocês a lerem Jorge Amado, incentivado vocês a lerem Dias Gomes e incentivado vocês a lerem Machado de Assis, que são exemplos que eu trouxe para fazer comparação, e também os nossos cordelistas, a exemplo de Rodolfo Coelho Cavalcante, e dentre outros, né? A ideia aqui é bater um papo sobre essa questão de como os costumes sertanejos ainda existem e mesmo eles espalhados por outras cidades que não são sertanejas, e o quanto isso influenciou na literatura de Euclides da Cunha e também na sociedade da época e na nossa sociedade atual. Eu acredito que algumas pessoas fizeram diversos links com coisas que acontecem hoje. Então, mais uma vez agradeço. Paulo Ato, muito obrigado. A turma que está assistindo aí, muito obrigado. Divulguem o vídeo. Acessem meu Instagram, @judeci.leite, e o canal Universidade da Gente também. Um beijo e até mais. Muito obrigado a todos e todas, todes. Sim, algo que não poderia faltar. Esses depoimentos que foram colhidos a respeito de costumes na cidade de Serra Preta, eles foram colhidos entre os anos finais do século XX e os anos iniciais do século XXI. Então, evidentemente que mudanças podem ter acontecido. Mas fica aí a mensagem. Muito obrigado.